Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem por aí? Como é que foi o fim de semana? Tudo bem por aí com vocês? Tranquilo também. Sim, né? Só da gente ter saúde é importante, né? É basicamente isso. Se tem saúde, tá tudo bem. Dando um cafezinho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo, né? É o seguinte. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, nós tivemos uma atividade, vocês viram? Vocês fizeram a atividade que eu mandei por formulário? Assim, deixa eu achar. Só rolou 23 respostas. Então, só 23 pessoas fizeram. Tem alguém aqui que não estava sabendo? Porque, assim, você vai começar a contar como nota, né? Nota de tarefa. Que agora a gente vai ter essa avaliação também, né? Então, vocês não estavam sabendo? Nicole, Igor, Lucas. Ah, é? Então, gente. Pois é, eu fechei hoje o formulário, mas não tem problema. Essa aqui são só 5. Peraí. Bom dia, bom dia, bom dia. Então. Ai, que bonitinho vocês! Oi, professora! Oi! Oi, não! Que lindo vocês! O que eu pensei assim? Bora pra onde que esse povo tá indo? Não, que gracinha! Gente, chega, meu coração acelerou. Oh, meu Deus. Que fofa! Que bom! Que legal! É bom ver vocês! Seus bonitinhos! Você nem dá aula mais agora. Pronto, acabou. Emocionou. Ai. Não, gente, chorei. Que gracinha. Deixa eu tomar um café para, né? Eu achei, gente, bora pra onde que esse povo vai? Que legal. É bom conhecer o quarto de vocês. Deixa eu ver o quarto de vocês. Tem livros ali, tá uma parede azul. Isabela não tá no quarto, Isabela. Isabela tá na sala. Tem cara de sala, não é, Isa? Eu tô na sala também. A Karen também tá na sala, não tem cara de quarto. A Líbina tá no quarto. Isso tem cara de quarto. Essa cortina rosa não engana. A Júlia também, que tá com essas fotos. A Larissa também tá no quarto. Isso também tem cara de quarto. A Isabela, não. A Isabela também tá na sala. Tá na sala, né, Catrinha? Isso não tem cara de quarto. Tá no quarto? O armário. Aproveitar o espaço de cima do armário. Genial, né? Ideal quem criou o armário que não vai até o teto. Né? Aqui em casa também, tem um monte de coisa. Amo. Ai, gente, vocês são bonitinhos. Ganhei meu dia. Obrigada. Ai, seus ouvintes. Tem uma parede só do Matheus. Não dá pra identificar se ele tá no quarto ou se ele tá na sala. Parece sala só. Parece sala. A Patrícia, eu não tô vendo, Patrícia. Mas tá claro. Parede rosa. Quarto. Certeza. Coisa rosa é quarto. Você já viu alguém com parede rosa na sala? Vocês já viram? Já, minha tia tem. Agora é mais rosa. Parede rosa é quarto. Então vamos lá, fiquei empolgada.
Ó, seguinte, vamos corrigir a lista. Eu mandei aqui a lista de novo para vocês. Deixa eu ver se abre direitinho. Vocês fazerem, né, gente? Vai fazer essa tarefa, pelo amor de Deus. Eu tinha fechado, mas ninguém merece, né? Eu vou deixar aberto aqui para vocês. E agora? Porque eu ia corrigir a tarefa. O que eu vou fazer nessa aula, então? Tchau, amores. Obrigada por vocês terem ligado a câmera. O que eu vou fazer nessa aula? Porque eu ia corrigir a tarefa. Eu vou corrigir a tarefa. É a vida. Então, eu vou ter que fechar o formulário. E agora, gente? Vocês bagunçaram o meu rolê. Tá bom, vou fazer o seguinte. Vou corrigir. Vamos fazer outro exercício? Então tá. Peraí. É porque eu ia corrigir, né? Então, não vou corrigir mais. Tem aqui algumas questões para a gente fazer junto, que a ideia era a gente resolver algumas questões para poder, né, para poder ter uma base aí de tempo. Porque é o seguinte, a ideia é que a gente possa daqui para frente conseguir mais tempo, responder questões com mais tempo e acertar as questões, né? Essa é a ideia. Ah, eu peguei o nível difícil. Peraí, deixa eu pegar um nível fácil aqui. Peraí. Ai, cadê? Pronto, ó. Vamos fazer algumas questões juntos para que vocês possam, quem não fez a tarefa, faz a tarefa. É simples, gente. São 5 questões que eu coloquei. As 5 questões, eu quero que vocês separem sobre competências e habilidades, tá? Vocês estão vendo aqui a tela? Estão, né? Deixa eu abrir o chat. Ai, cadê? Então tá, a gente vai responder essas questões juntos agora. Nesse link sim, Vinícius. São 5 questões, eu acho. São essas 5 questões aqui. Tá na tarefa de casa do 3º ano. Isso. Aí vocês respondem porque vale nota, tá? Por isso que eu não vou corrigir a tarefa. A gente responde esses outros exercícios aqui, beleza? Então vamos lá. Ai, peraí que eu quero espirrar, gente. Ó, seguinte. Vamos responder 7 questões de nível fácil, depois a gente vai para o nível difícil. A primeira questão é o Calvin conversando com o pai dele, né? Bem, pai, sua cotação está muito alta essa semana. Fico feliz em saber. Os entrevistados acham que você está fazendo um bom trabalho como pai. Na verdade, com um empurrãozinho, sua popularidade pode bater recorde hoje. Boa tentativa. Vai ajudar sua mãe com a louça. Ai, pai, isso é suicídio. Não. Então, ele tentou dar um golpe no pai dele, né? E aqui a gente tem a questão. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. A questão. Em sua conversa com o pai, Calvin busca persuadi-lo, recorrendo à estratégia argumentativa de mostrar que um bom trabalho como pai implica a valorização por parte do filho, apelar para a necessidade que o pai demonstra de ser bem visto pela família, explorar a preocupação do pai com a própria imagem e popularidade, atribuir o seu ponto de vista a terceiros para respaldar suas intenções e gerar um conflito entre a solicitação da mãe e os interesses do pai. O que vocês marcariam? Qual a resposta? Ele é muito rápido? Deixa eu diminuir. Ele é muito rápido, gente? É porque eu já fiz essas questões, então eu já tô... O que vocês marcariam? Que resposta? Um pouco, né? É porque eu já fiz, então eu já tô sabendo, assim. Então dá para vocês lerem esse. Estão conseguindo enxergar? O que vocês marcariam?
Alice marcaria a letra A. O que mais? C. Abriu, estourou o cano da letra C, hein? C, o que mais? Mais alguém? Ai, gente, parece que eu tô perdida aqui. Não tô conseguindo enxergar? Peraí, deixa eu voltar aqui. Olha só. Essas questões aqui não estão separadas por habilidade ou competência, tá? Não estão. Acho que agora vai ficar mais fácil. Vou dar mais um zoom aqui. Melhorou? Para ler? Ai, tem um pó de café aqui. Melhorou para ler? Bom, olha só, gente. Não, mas tá tudo bem. Tá. É assim, ele faz uma piada com o pai, né? Relacionando isso muito ligado a, por exemplo, pesquisas políticas, né? Que fala sobre cotação, sobre essa questão de entrevistas, sobre intenções políticas, né? Que é uma, enfim, ele está utilizando desse recurso para tentar convencer o pai dele para não lavar louça. Ele até chega a quase convencer o pai sobre isso, né? Quando ele fala que poderia ter um empurrãozinho, que é que o entrevistado, no caso, ele seria o único entrevistado, né? Ele poderia aumentar mais um pouquinho a popularidade se o pai dele fizesse alguma coisa, no caso, permitisse que ele não fosse lavar a louça com a mãe. E aí ele acaba que o pai entende isso, né? E ele não deixa o Calvin se safar da louça. Então, a brincadeira basicamente é essa. Aí, o seguinte, quando ele tenta convencer o pai, né, e ele usa uma estratégia argumentativa, é o seguinte, vocês sabem a diferença entre convencer e argumentar? Convencer e persuadir? Vocês sabem a diferença entre convencer e persuadir alguém? Porque aqui ele tenta persuadir, porque persuasão é pela emoção. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. É legal de falar disso. Peraí. Vocês estão vendo aqui a tela do PDF? Eu vou passar rapidinho, né? Porque aqui tem, enfim, alguns textos. É uma outra aula, mas eu quero mostrar isso aqui para você. Persuadir é você mexer com a emoção do outro. Então, persuadir, no caso do Calvin, é o pai dele ficar tocado com algo e aí sim ele vai deixar o filho não lavar louça. Então, persuadir é um tipo de argumentação que leva em consideração a emoção da pessoa. O convencimento, ele não leva em consideração a emoção. Ele leva o que em consideração? Os argumentos racionais. Então, por exemplo, quando vocês escrevem um texto dissertativo, você sabe que você precisa convencer os seus leitores, certo? Só que esse convencimento, ele tem que ser baseado em argumentos racionais, fatos e dados concretos. É por isso que no texto dissertativo você tem que fazer uso de informações reais e concretas para convencer o seu leitor, porque você não vai persuadir, você vai convencer, tá? Então, persuadir é argumentar com a emoção, que é o que ele está tentando fazer com o pai. Ele está tentando persuadir o pai para que o pai esteja convencido
de que ele não precisa lavar a louça. Aí eu vou mostrar um outro exemplo aqui que explica bem isso. Ó. É possível convencer uma pessoa sem persuadir. E é possível persuadir sem convencer. Por exemplo, um adolescente pode estar convencido, ou seja, ele tem argumentos reais, ele tem argumentos racionais baseados nisso, né? De que estudar é importante. Mas mesmo assim, ele negligencia as atividades da escola. Então, ele está convencido porque tem argumentos concretos de que estudar é importante, mas ele não está persuadido porque ele não está tocado emocionalmente, tá? E é possível ainda que alguém esteja persuadido a fazer algo, mas precise ser convencido. Então, você está persuadido emocionalmente, você está convencido, lá no fundo você está querendo isso, mas você não tem argumentos concretos para colocar isso em prática. Como, por exemplo, uma pessoa deseja comprar algo muito caro, ela tem dinheiro, então ela deseja comprar algo muito caro. Então, vamos dizer, essa caneca, eu quero comprar algo, essa caneca ela é muito cara. Vocês querem comprar. Você sabe que você, no fundo, você deseja isso. Só que você tem um receio de fazer, porque você não quer ostentar. E aí, nesse caso, você está persuadido, você está ligada com a emoção, e você não está convencido, porque você não foi lá e comprou. É como se você andasse com essa, né? Você entra no supermercado, pega a caneca, anda, mas não sai de lá, sai de lá sem a caneca. Quer dizer, você está persuadido, mas você não está convencido, ok? Então, essa é a principal informação, tá? Persuadir é diferente de convencer. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza, ó. Agora, ele deseja mostrar que um bom trabalho do pai implica na valorização por parte do filho? Não. Ele não tá querendo ali falar do bom trabalho, né, do pai. A estratégia argumentativa dele é outra. Ele apela para a necessidade que o pai demonstre de ser bem visto pela família? Não. Ele até usa essa estratégia, mas não necessariamente ele não necessariamente apela. Seria um outro verbo para colocar aqui. Ele explora a preocupação do pai com a própria imagem? Não, ele não explora a preocupação. Não é que ele explorar nesse sentido aqui, é tipo ele usar esse como o último recurso, e não é, tá? E não é o último recurso. Ele usou uma única possibilidade, né, de convencer o pai. Ele atribui o seu ponto de vista a terceiros para respaldar suas intenções. Ou seja, essa daqui que é a correta, viu? Ele falou que os entrevistados, mas é ele, gente. Ele é o único entrevistado. Entende? Ele fala das outras pessoas como se fosse ele. Desculpa, ele fala dos outros, mas na verdade é ele. Então, só pode ser esta questão, tá? Não sei se ficou claro. Vamos lá, então. Ai, tá tudo bem aí, gente? Dá para ler? Ai, cadê o trem? Dá para ler? Então tá bom. Vamos lá. Deserto de sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 3.500 quilômetros quadrados entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeico. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, desta forma, surgiram os desertos do sal do Atacama, os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulado nas montanhas. Então, é um texto que a gente pode dizer ele não é argumentativo, ele vai ser, no caso aqui,
informativo, é um texto informativo, ok? Terra da gente. Ó, os gêneros textuais são materializados. São materializados que circulam socialmente, ou seja, o uso dos gêneros textuais ele está sempre relacionado ao processo comunicativo social. Só usa esse gênero porque a gente tem a necessidade de comunicar socialmente. O texto Deserto de Sal foi veiculado numa revista de circulação mensal. Faz diferença? Essa informação aqui, ela faz diferença? Muita. Porque um texto de circulação, uma revista de circulação mensal é diferente de uma revista de circulação diária. Não teria como, né? Mas assim, semanal. Semanal é bem diferente. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero. Aqui, ó. Qual desses vocês marcariam? Já começa respondendo por relato, verbete, artigo de opinião, reportagem ou resenha. Letra A, né? Relato. Pela apresentação de acontecimentos durante uma viagem ao Salar de Atacama. Verbete. Pela apresentação de uma definição e de exemplos sobre o termo Salar de Atacama. Artigo de opinião, pela apresentação de uma tese e de argumentos sobre o Salar de Atacama. Reportagem, pela apresentação de informações e dados sobre o salar. Resenha, pela apresentação, descrição, enfim. E aí, vocês marcariam a letra D? O que mais? Mais alguém? Ao ler o texto, fica muito evidente, né, que ele não é um relato, porque o relato, ele pressupõe um envolvimento de quem está escrevendo, né? Então, o relato eu vou falar sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu vi, sobre aquilo que eu experienciei. Não é o caso. Verbete. Verbete é coisa de dicionário. É como se tivesse lá assim, ó, Salar do Atacama, 2 pontos. Deserto, lá. Aí eu teria que ter uma definição muito parecida com a de um dicionário. Também não pode ser. Artigo de opinião. Aí é o seguinte, o artigo de opinião pressupõe tese e argumentos. Por quê? Porque o artigo de opinião é um texto que visa o convencimento do outro, né? O que a gente falou sobre o convencimento. A base do artigo de opinião são argumentos concretos para que a gente possa convencer o leitor, não é? Então, entre reportagem e resenha, a gente teria que ver ali, porque as duas ali são possibilidades, né? Reportagem e resenha. Resenha no sentido de que você vai utilizar esse lugar para falar o que você achou sobre isso. E não tem, nesse caso aqui, não tem ponto de vista. Eu não sei nem quem escreveu, se ele gostou, se ele não gostou de visitar, muito menos. Então, só pode ser a letra D de reportagem, porque ele apresenta dados e informações do salário. Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu tirar o chat aqui do meio. Então tá, olha só. Bom, eu tenho a impressão que o rádio provocou uma revolução no país à medida que... principalmente o rádio de pilha, né? Quer dizer que o rádio de pilha representou uma quebra de um isolamento do homem do campo, principalmente, quer dizer então que o homem do campo que nunca teria condição de ouvir falar de outras coisas, de outros lugares, de outras pessoas, entende? Através do rádio de pilha, ele pôde se ligar no resto do mundo, saber que existem outros lugares, outras pessoas, que existe um governo, que existe atos do governo. De modo que o rádio, eu acho que tem um papel até numa certa medida. Ele provocou o alcance que tem uma revolução até maior do que a televisão. O que significou a quebra do isolamento. Entende? De certas pessoas,
A gente vê hoje o operário de uma obra com rádio de pilha debaixo do braço durante todo o tempo em que está trabalhando. Quer dizer, se esse canal é o rádio, fosse usado da mesma forma como eu mencionei a televisão, num sentido cultural, educativo, de música, de boas músicas e numa linha realmente de crescimento do homem, esses veículos de telecomunicações, se colocassem a serviço da cultura e da educação, seria uma beleza, né? Difícil ler esse texto em voz alta, porque a pausa tem que ser bem longa, né? Mas dá para vocês entenderem por que existe essa pausa? O que ele está querendo dizer? O que vocês acham? Eu não vou descer porque senão vocês vão entender. Por que tem esse tanto de reticência no texto? Qual que é a ideia disso? Como se ele estivesse escrevendo enquanto pensa. Que ali o fluxo de pensamento ele é diferente, né? Tipo, vocês percebem que não tem pontuação, com exceção das reticências, não tem vírgula, né? Quando ele pensa, é difícil de ler por isso também, né? Assim, quase não tem essas pausas breves, só tem essa pausa longa, né? Isso me lembra um outro texto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ai, não. Peraí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no meu computador aqui, rapidinho. Ai, cadê? Eu não sei se eu já li esse texto para vocês, achei. Que é o seguinte, ó. Oh, meu Deus, não faça isso, não faça isso. Não! Realmente, houve a interação do jogador e isso caracteriza o pênalti. Está correto, árbitro? Quinta-feira, 9 da noite, Rock Story, acústico Nirvana. Não, Jack, larga essa arma. Pense, Jack, não vai valer a pena. Pare, Jack, pare. Sem querer interromper, mas já interrompendo, qual a sua situação em relação ao CPI dos precatórios? Opa, eu coloquei o tio errado. Bem, eu não tenho nada a ver com isso. Quem está me envolvendo nisso está mentindo. Não, África, a minha mãe, a mãe solteira, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Carly, please, open the door, mom, open the door, I love you, I love you. Daí o Senhor Jesus me libertou daquela angústia. O Cineville chegou ao fim, mas não fique triste, semana que vem tem mais. Incêndio em prédio no centro de São Paulo assusta moradores. Ligue, agora estou esperando você. 0900211076. And the Chicago Bulls have the last shot. Boa noite e um beijo do gordo. Aquele texto me lembra esse. Obviamente, porque um está falando de TV e o outro está falando do rádio. Justamente isso, né? Foi uma ex-aluna que escreveu. E esse ele é o que aqui? Ele é o elemento de coesão. É ele que conecta, que faz o quê? Semelhança com o que exatamente? Gente, fala para mim. Esse faz semelhança com o quê? É porque vocês não têm, né? Não tem essa visão. É tipo a sintonia, quando você mudava. Só que não é de rádio, é da TV. É que vocês não pegaram a fase da televisão que você tinha que rodar assim, que fazia esse barulho. Então, trocava de canal, fazia esse barulho. E vocês não pegaram, né?
Quando a TV não tem sinal. É aquele barulhinho lá daquela parte formigando lá. Uhum, exatamente isso. Deixa eu voltar aqui a tela, peraí. Ai, cadê? Você pensou que era rádio? Não, aqui era TV. Você vê que pula de um conteúdo para o outro, né? De uma informação para outra. Vai para a TV evangélica, depois vai para um filme, aí vai para uma música que está tocando. Então é TV nesse caso aqui, tá bom? Ai, cadê a questão? Achei. Ó, aqui a questão é: a palavra comunicação origina-se do latim comunicare, que significa tornar comum, repartir. Nessa transcrição de entrevista, reafirma-se esse papel dos meios de comunicação de massa, porque o rádio poderia oferecer diversão para as massas, possibilitando um melhor ambiente de trabalho, atender às demandas de mercado, servindo os instrumentos da indústria de consumo, difundir uma cultura hemogênica, abolindo as marcas identitárias de toda uma coletividade, trazer oportunidades de aprimoramento intelectual, permitindo acesso à informação e a bens culturais, inserir o indivíduo em sua classe social, fornecendo entretenimento de pouco aprofundamento crítico. O que vocês marcariam? D. Exatamente. Por quê? Essa aqui é a resposta correta. Porque traria uma oportunidade de aprimoramento intelectual, afinal, a gente sabe que as pessoas pobres não têm acesso a essa formação, né, enquanto pessoas, enfim, enquanto estudiosos, e o rádio poderia ser, sim, uma forma de estudar. Vocês viram, agora eu não sei exatamente qual que é a cidade, mas no norte eles estavam fazendo aula pelo rádio, porque não é todo mundo que tem celular, muito menos quem tem internet, mas praticamente todo mundo, isso no norte do país, tá? Praticamente todo mundo tem rádio, e aí eles começaram a fazer rádio aula. A aula durante a pandemia, obviamente, né? Pelo rádio. Achei isso super interessante. Então vamos para a próxima questão. Ó, uma língua múltiplos falares. Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilíngue. Havia cerca de 1.200 línguas faladas pelos povos indígenas. O português trazido pelo colonizador tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada de falantes de português acontece em diferentes etapas. Em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente um encontro linguístico de portugueses com índios. E além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todas as línguas. Todo esse processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, afirma o linguista da Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-se encontrar de modos distintos, como Adoniran Barbosa, que eternizou suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, chamado R retroflexo, que é o nosso R, porta, esse é o R retroflexo, tá? Aquele dobrado junto com a letra I resulta naquele carne, porta, característico do interior de São Paulo. Também é o nosso, né? Nosso jeitinho. A partir de um breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional entende-se a diversidade linguística resultado de imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas, interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes, sobreposição das línguas europeias sobre a africana e indígenas, heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador e preservação de sotaques característicos dos imigrantes. O que vocês marcariam?
que vocês marcariam? B, fiquei na dúvida. Qual que você ficou em dúvida, Patrícia? É porque, assim, tem coisas semelhantes mesmo, né? Mas, ó, imposição, interação, sobreposição, heterogeneidade e preservação, né? São palavras diferentes. Preservação, não. Não, né? Pode ser por uma imposição? Sim, a gente impôs. Os portugueses, de fato, imporam sua língua ali, mas não é por isso também. Então, sobre essas três aqui. Não é heterogeneidade também, né? Ele fala que existiam múltiplos saberes, mas não necessariamente era isso. E aí, o que vocês marcariam? E meu povo? Bom, queridos, vocês não estão querendo responder, né? Mas é a letra B, interação. Ah, eu parei de coisar, né? Interação entre os falantes de outras línguas. É a letra B de bom, tá? Bom, tá acabando a aula, faltam 2 minutos. É a B mesmo, Júlia, exatamente. É o seguinte, nesse minutinho que tá faltando aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. Quem não fez a atividade, faça a atividade para eu corrigir na semana que vem. A tarefa 1. Ah, semana que vem não tem aula, né? É feriado. Não é? 7 de setembro? É feriado. Então, é o seguinte, queridos, eu vou passar a tarefa 2 para vocês. Quem não fez uma vai ter que fazer as duas, tá? Valendo nota, porque semana que vem a gente não tem aula. Eu acho que a gente não tem aula, porque é feriado. 7 de setembro, não é? É, 7 de setembro, segunda-feira. Então, acho que a gente não vai ter. O link tá aqui em cima. Deixa eu pegar de novo aqui. Peraí. Então, ai, meu Deus. Então, é o seguinte, ó. Eu vou passar uma nova tarefa para vocês. Ai, gente, não tá dando. Gente, eu não consigo copiar. Vai cair. Eu pedi para eles mandarem para vocês. Vocês devem ter recebido, né? Ai, meu Deus. Deixa eu achar o link aqui. Aqui, ó. Ah, não cai. Pronto. Tá bom? Aí eu vou mandar outro link de outra tarefa, tá? Vamos ter 2 tarefas essa semana para quem não fez a da semana passada, tá bom? Gente, muito obrigada por hoje. Vocês foram lindos. Beijo, tchau!